Nada voa alto e corta o ar. Nada vai nos fazer parar de lutar. Torcida vibrando até o fim sem parar. É sangue, é suor, é águias no ar. E-A-G-L-E-S, Eagles. Fly, Eagles Fly, está de volta o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou Iago Moreira e hoje estou acompanhado de Leonardo Silva e Débora Neres para fazer um apanhado geral do que aconteceu com o Philadelphia Eagles nessa off-season e desde que a gente parou de gravar, né? Voltando num novo formato, agora em áudio e vídeo no YouTube e no Spotify. Queria começar dando boa noite para ela, Débora Neres. Tudo bom, Débora? Muito boa noite, família. Muito bom estar de volta. Voltamos desde a nossa última live no draft. A gente vai fazer um apanhadão de notícia aí para vocês e tem muita novidade vindo aí do Philadelphia Eagles. Queria também dar boa noite para ele, Leonardo Silva, o maior organizador de fantasy futebol da comunidade do Philadelphia Eagles no Brasil, né? Se não tivesse esse cara, nossos campeonatos aí já tinham parado. Boa noite, pessoal. Finalmente acabou a espera, né? Está acabando a espera da off-season, que é longa. Mas estamos de volta para falar de Philadelphia Eagles, que é o que a gente mais gosta. Vamos em frente. E sem mais delongas, não tem mais enrolação aqui, a gente já vai começar fazendo um apanhado geral, porque é muita coisa para falar, né? E o Eagles, ao final da temporada passada, que a gente pode dizer, não foi uma temporada ruim, mas foi abaixo do esperado, né? A gente esperava que o Eagles fosse mais longe, tinha potencial, tinha cacife para isso, e não conseguiu. E a partir daí, Howie Roseman, junto de Jeff Lurie e Nick Sirianni, começou a fazer uma pequena limpeza na casa, né, gente? Realmente teve uma limpeza aí necessária. Eu lembro que eu estava pesquisando para fazer cronologia, né? O que faz muito tempo. E, para mim, quando acabou a temporada, pareceu que o Kevin Patullo demorou muito para sair. Muito. Só que, assim, eu tinha pesquisado, 3 dias depois de ter acabado a temporada, ele já tinha sido, no mínimo, desligado do cargo dele, né? Ele ainda estava lá no Eagles, mas tinha sido desligado do cargo. O que ainda gerou certa revolta, porque o filho da mãe ainda estava lá de alguma forma. Mas, assim, o nosso desespero fez parecer que o Eagles estava muito mais devagar do que parecia. Porque 13 dias depois a gente já estava já com o Mannion, né? Sei lá como é que fala o nome dele. O Mania. Chamanion, isso mesmo. Chamanion, né? O Mania. Então, assim, a off-season parece devagar, mas ao mesmo tempo acontece as coisas muito rápido, só que a emoção, né, não deixa falar. Eu acho que tem uma questão muito importante, que foi até um questionamento que a gente teve ali no nosso grupo, e entre a torcida até fora do país mesmo, que será que o Nick Sirianni iria cometer os mesmos erros de Doug Peterson, de morrer abraçado com suas convicções, morrer abraçado com os seus comparsas, né, com os coringas do Sirianni, mas ficou claro que não, que o Sirianni está disposto a mudar quando necessário, e talvez isso seja uma das grandes forças dele, né? Mas vamos falar bem como a Debs disse, vamos seguir a cronologia, né? Para a gente pareceu muito tempo, pareceu um grande absurdo a possibilidade do Kevin Patullo permanecer, mesmo que seja num cargo abaixo do de coordenador ofensivo. Mas no dia 13 de janeiro de 2026, ele foi removido do cargo de coordenador ofensivo e após um tempo ele foi devidamente ali desligado do Philadelphia Eagles, né? O Eagles, quando decidiu manter o Patullo, já foi uma questão muito discutida, né? Não só pela torcida, como até pelo próprio Jalen Hurts, que parecia um pouco ressabiado com essa escolha naquela época, né? E foi o que se provou, né? Foi um ataque que deu muito errado, que ficou muito abaixo do esperado, principalmente no jogo aéreo, né, Léo? Sim, e eu acho que o principal para mim dessa mudança foi, desde quando o Sirianni está no Eagles, né? A base do ataque sempre foi do Nick Sirianni, na minha opinião. Todos os coordenadores que passaram seguiam uma base. E agora a gente vai ter a maior mudança desse ataque na era Sirianni. Pelo menos é o que a gente espera, né? E o que a maioria da torcida
esperava assim que o Eagles pudesse fazer essa mudança, e o Nick Sirianni, nesse ponto, ele é muito bom, ele aceita a mudança. E, e eu acho que precisava do A.J. Brown mesmo, a gente vai entrar mais nesse assunto, dessa mudança no vestiário, dessa mudança de percepção, de uma nova visão, né? De um novo coordenador com outras visões, uma visão mais moderna de ataque. E eu acho que isso só vem para melhorar o nosso ataque. Essa é a esperança. Eu tenho sempre aquela convicção, né, de que nada é tanto para o bem nem tanto para o mal, que é o que fazem com o Nick Sirianni, às vezes, algumas pessoas ou odeiam ou amam demais. Como você falou, por mais que tenha tido Shane Steichen e Kellen Moore tenham tido bastante sucesso, a gente tem que reconhecer que é o ataque do Sirianni, nunca deixou de ser. As variações são particulares, assim, não é tão distinto assim um ataque do outro. Às vezes você teve um funcionamento melhor da linha ofensiva, são características e ocasiões que ocorreram de forma diferentes em cada temporada. Isso não faz com que o trabalho seja tanto ao céu, tanto ao inferno, que você tudo seja horrível ou tudo seja ótimo, né? E aí, só para passar um pouco aí de trauma na cabeça da galera, vamos relembrar um pouco de como foi esse ataque do Kevin Patullo, que foi muito abaixo do que já havia sido apresentado por outros coordenadores ofensivos. E uma coisa que me incomodava bastante era aquela demora da jogada sair. Parecia que a gente estava sempre atrasado para o snap, parecia que o time, a jogada demorava a chegar no quarterback, o quarterback demorava a chamar, a operação toda do ataque do Philadelphia Eagles parecia uma operação falha, né? Sim, outra coisa que me incomodava muito no ataque do Patullo era o pouco uso de motion no ataque. Não quer dizer que você usar muito motion o ataque vai ser melhor, mas ele torna o ataque mais imprevisível, né? E também a pouca taxa de play action também, que se eu não me engano ficou ali em 13%. Cara, para um ataque você tem o Saquon Barkley, que é um dos melhores running backs da liga, e o Jalen Hurts, você usar uma taxa tão baixa de play action tornava o ataque previsível, que foi o principal problema do nosso ataque. Parece que as defesas sabiam o que a gente ia fazer, né? Tirando a red zone, que realmente foi um lugar que a gente foi bem efetivo, eu tinha essa impressão de um ataque travado mesmo. A gente era muito bom para a red zone, mas era difícil de chegar lá, né? Exatamente. Nossa, era um parto para chegar na red zone, meu Deus do céu. Nossa, e a gente ficou quantas semanas que a gente tava 100% na red zone? Tipo, a gente chegava na red zone e era touchdown. Eu acho que foram 6, 7 semanas, se eu não me engano. Foi então, muito... assim, isso era a prova de que o talento, às vezes, sobressaía a teimosia do Sirianni no jeito de ver o jogo com a burrice do Patullo, porque eu acho que todo torcedor, no geral, que viu o ataque do Kellen Moore, sabia que não era um ataque primoroso, era um ataque que funcionava no básico. Funcionou a corrida no Barkley? Tá com o Barkley, vai tanto que ele quebrou o recorde de corrida, quase quebrou o recorde geral, né? Mas o da carreira dele lá, ele quebrou. O running back ia chegar em 2.000 e poucas jardas lá. E tem um detalhe importante, Débora, desculpa até te interromper, mas é aquele fator de fazer o fácil, fazer o simples, fazer o básico. Tem um fator muito interessante que o Kevin Patullo era muito teimoso no play call dele, isso a gente tem que insistir e ser bastante incisivo. Por quê? Ele colocava muito Barkley para correr contra heavy box. Você tinha mais de 7 jogadores no box ali, 8 ou mais, né? E ele continuava chamando corrida, mesmo quando não era propício para corrida. Então a gente vê uma queda vertiginosa de jardas antes do primeiro contato. Em 2024, o Barkley teve 3,8 jardas antes do primeiro contato, e em 2025, 2,3 jardas. A gente via muitas corridas para 1 jarda, para nenhuma jarda, para perda de jardas. Isso é muito pela teimosia do play call, porque você via que as defesas estavam prontas para aquela inside zone run, para outros tipos de corrida, e você continuava chamando. Então você não tinha uma variação do play call, era uma teimosia mesmo. A gente meio que entrou quase na situação do ovo e da galinha, né? Porque era o Patullo fazia tudo de errado, não ajudava o ataque, e parecia que quando o Patullo acertava o ataque é que não ajudava ele. Porque aí era o L que não segurava um bloco, aí era o Saquon Barkley errava o gap da corrida, porque às vezes estava acontecendo isso.
Então, tipo, a gente entrou no ciclo do ovo e da galinha, a gente já não sabia mais quem culpar, e no final a culpa virava toda dele mesmo. E outra coisa que me dava a impressão de o ataque ser travado, que eu acho que vai se confirmar ou não agora, é o Jalen Hurts quase não era usado em chamadas para ele correr, né? E muito foi falado que ele não queria, né, ter muito dessas jogadas, mas eu acho que não faz sentido, porque onde o Hurts se torna bom é a defesa não saber se ele vai, por exemplo, num RPO, se ele vai ficar com a bola ou se ele vai correr, né? E acredito que com esse novo ataque ele vai ser utilizado mais nesse tipo de jogada que pode amplificar o nosso ataque aí com mais opções, né, digamos assim. Abre um leque, sem dúvidas, abre um leque. E aí a gente tem que parar de olhar para o retrovisor e começar a projetar o que pode vir nesse futuro, que é uma aposta, quer queira, quer não. Foram ventilados vários nomes. Quem lembra sabe muito bem que desde o ex-head coach do Giants a nomes mais experientes, nomes mais bem cotados na liga, né, jovens promessas, e o Eagles tem muito essa característica de não ser óbvio em suas escolhas. Tá aí Doug Peterson para provar, tá aí Nick Sirianni para provar. O Eagles faz apostas e não tem medo de apostar, mas o Eagles faz muitas apostas calculadas. O Sean Mannion já era um cara que era descrito como futuro offensive coordinator ou head coach na liga em 2-3 anos. E aparentemente o que aconteceu foi, o Eagles entrevistou o Sean Mannion e naquele momento praticamente estava definido que aquele seria o cara. Por quê? Muito partindo, eu acredito, isso aí é uma especulação, vozes da minha cabeça, que o Lurie e o Howie Roseman queriam essa mudança de ataque. Queria essa mudança para um ataque mais atual, mais contemporâneo, que se baseia naquelas árvores que a gente já fala muito, que é do Shanahan e do McVay. E trouxe o Sean Mannion, que ele é justamente isso, né? Ele é um cara muito novo, 34 anos, ou seja, o cara tem a minha idade, ele é um ex-quarterback, foi quarterback da NFL por muito tempo, quarterback reserva, e tem apenas 2 anos de experiência como técnico de quarterbacks do Green Bay Packers, porém, muito elogiado pelo LaFleur, muito bem visto dentro da própria NFL, e tem essa formação aí influenciada pelas árvores de Kyle Shanahan e Sean McVay, né? O que é que a gente pode citar do trabalho dele lá em Green Bay? A gente separou aqui alguns números, os meninos fizeram um trabalho de pauta muito bom, mas é a eficiência de ataque do Packers, principalmente no ataque aéreo, e o desenvolvimento dos quarterbacks, né? A gente viu um desenvolvimento vertiginoso de Jordan Love, e na temporada passada de Malik Willis, que era um cara que era tratado como um bust na NFL, mas nas poucas oportunidades que teve ano passado, acabou mostrando um futebol acima do que havia mostrado antes, né? Sim, quando o Eagles estava procurando, né, o novo coordenador ofensivo, eu era do time que queria alguém mais experiente. Pelos trabalhos anteriores, Brian Johnson, do Kevin Patullo, mas quando surgiu o nome do Sean Mannion e concretizou, eu fui um dos que também gostou. Gostei da aposta, acho ousada, né? É um cara que ele é novo, mas que se o Eagles acertar, é um cara que ele pode se tornar head coach logo logo na NFL, seja no Eagles, acho bem difícil, porque se ele chegar nesse nível foi porque a gente foi bem, né? E o Nick Sirianni vai continuar, logicamente. Mas eu acho que ele pode vir a ter oportunidade. E a gente está disposto a ganhar o Super Bowl de novo e ele ter uma oportunidade de head coach em outro time, não tem problema. Acho que todo mundo assinaria esse acordo. Eu fecho esse acordo, filha. Eu não ligo. Tá trazendo Super Bowl, a gente troca 20 coordenadores em um ano. Não quer nem saber. Não tem e esse é um ciclo natural da própria liga. Se a gente vê, é o que acontece em outras franquias de sucesso, né? É muito difícil você manter coordenadores ali, mesmo quando o seu head coach é o cara que chama jogadas. Se o time vai bem, mesmo que o cara não chame jogadas, a gente tá tendo caras que estão recebendo oportunidade aí para head coach, para outras opções. Às vezes a gente tá vendo até casos de cara que tá mudando, fazendo uma mudança lateral.
Eu sou coordenador ofensivo num ataque que eu não chamo jogadas, e aí eu vou para outra franquia ser um coordenador ofensivo só para chamar jogadas, entendeu? Então isso é um movimento natural na liga. E o que é que a gente pode esperar de Sean Mannion, né? O que é que a árvore, Sean McVay, Kyle Shanahan, que são as principais influências dele, trazem para o jogo e para o ataque do Philadelphia Eagles? Inclusive, isso causa um impacto também na OL, né? A gente vai falar sobre isso depois na série do Jeff Stoutland, que vai jogar de um modo diferente e que, pelo que a gente tem visto nas declarações dos próprios jogadores de linha ofensiva, vai ser benéfico. Mas mais snaps under the center, ou seja, o Hurts com a mãozinha ali no bumbum do Ken Jurgens, né? Isso abre o leque de jogadas, faz com que você faça com que a defesa suspeite mais se pode ser um passe, vai ser uma corrida, mais play action, mais passes pelo meio do campo, e aí vai ser uma questão que será respondida, que é sobre o quarterback Jalen Hurts. Ele não passa no meio do campo porque ele não é bom fazendo isso, ou porque os coordenadores não pediam isso dele, né? E também a gente já conseguiu ver isso até no primeiro jogo da pré-temporada, o snap saindo bem mais rápido, né? Você vê, e até nos vídeos de treino, teve um vídeo que saiu recentemente com a câmera no capacete do Hurts, você vê como é rápido. Eles fazem o huddle, eles quebram o huddle bem rápido e o snap sai bem rápido, né? Mas tem os desafios, né? Você é um coordenador ofensivo novo, é o 7º coordenador ofensivo que o Jalen Hurts terá desde que ele foi draftado, né? E o 5º coordenador ofensivo do Nick Sirianni. Então, assim, não tem como ter certeza de nada, mas eu tô empolgado por essa mudança. Sim, eu acho que, cara, é a confiança que a gente tem, né, no Hall e no Lurie, principalmente, no Sirianni, eu acho que depois que foi feita a entrevista com o Sean Mannion, a decisão foi até bem rápida, assim, eu achei que iria demorar mais, então eu acredito que ele foi muito bem nas entrevistas, que ele tem impressionado mesmo o nosso coaching staff, né? E é o que você falou, né, Iago? Esperando esse ataque mais moderno, né? Entre aspas, aí, vindo da árvore do McVay, do Shanahan. Ele tem um background muito grande, né? Ele não foi um quarterback de muita influência assim, na NFL, mas ele trabalhou com caras muito influentes, né? Então é isso que a gente espera, ele trazer essa experiência para dentro do nosso ataque. E eu acho que o vídeo de hoje, do capacete até que você mostrou, mostra que, assim, às vezes, por mais que o cara não tenha capacidade de jogar como quarterback, porque, cara, aquele vídeo, como eu brinquei, eu já tinha aceitado o saque, eu olhei para um lado, olhei para outro, não tô enxergando nada, eu abraço a bola e fico. Mas é porque assim, um cara que teve a capacidade de chegar na liga, mesmo sendo um quarterback mediano, ruim, o que seja, querendo ou não, a posição te exige uma visão de jogo que às vezes você estando do lado de fora, você enxerga melhor a situação e sabe como orientar. Então te falta o talento, mas não te falta a cabeça. Então acho que o Mannion parece ser esse cara, entendeu? Que, tipo, não desenvolveu tecnicamente para estar em campo, mas ele teve toda a visão de jogo que você precisa ter para desenvolver um ataque. O mental, né? E é até comum, às vezes, a gente vê muitos ex-quarterbacks reservas que viram coordenador ofensivo, head coach. É o caso do Doug Peterson. Quer queira, quer não, ele teve o sucesso dele, né? Ele ganhou um Super Bowl pra gente. E, assim, talvez não tenha tido muito sucesso depois, mas ele tem uma carreira meio parecida com a do Mannion. Um cara que basicamente foi reserva a vida toda. E a gente tem exemplos e mais exemplos aí por toda a liga. Mas, enfim, para a gente não se estender muito, não demorar muito também, vamos dar uma passada em tudo que aconteceu com a nossa comissão técnica de lá para cá. Não foi a mudança só de coordenador ofensivo, a gente teve uma saída muito dolorosa e que parece que não é muito saída não, porque a gente já consegue ver em alguns momentos ali o Jeff Stoutland ao redor da Filadélfia, mas depois de 12 temporadas, né, o Jeff Stoutland deixou o Philadelphia Eagles. Jeff Stoutland, que da herança maldita chamada Chip Kelly, foi a melhor coisa que ficou pra gente, né? É um cara que, de treinador posicional, um dos mais respeitados de toda a liga, e parece que ali no final de 2025 não se entendeu muito bem com o Sirianni, com o Patulo. O Sirianni já estava querendo mudar um pouco as coisas, e
o Stoutland, por ter essa senioridade, digamos assim, por ter a experiência, ele disse: no jogo corrido mando eu, na OL mando eu, e aí parece que não deu muito certo, né? E também com a chegada do Mannion, é incompatível um pouco a forma que o Stoutland comanda o jogo corrido e a OL com o que o Mannion quer fazer. E aí acabou com essa separação que é dolorosa, mas que vai ficar para a história. Para mim, assim, desde que eu acompanho o Philadelphia Eagles, que é exatamente o ano que o Stoutland entrou no Eagles, 2013, né? Não existiu nenhum treinador posicional que vai marcar tanto a história do Eagles. Só gratidão ao Stoutland. Realmente, porque ele era o cara que, tipo, dá pra comparar, sabe, com o mito de Midas. Ele pegava qualquer prospecto de OL e ele conseguia fazer tornar realidade, e o maior trunfo dele sempre vai ser Jordan Mailata. Era o cara que, tipo, tinha todo o físico, tudo pra ser o que é, só que foi o Jeff Stoutland. E, tipo assim, você vê a entrevista do Mailata falando do Jeff, e ele, o cara daquele tamanho chorando, falando, esse cara é tudo pra mim. Quem torce por Eagles sabe como é que foi essa perda. E que, assim, a OL vira uma grande incógnita, que antes era uma coisa que a gente tinha assim, não, cara, a OL vai funcionar. Por mais que não tenha funcionado muito ano passado. Fala, não, a OL vai dar a volta por cima, nessa unidade a gente pode confiar, a gente tá acostumado nessa última década, 2 décadas, a ter a OL sendo top 5 da NFL. Entendeu? E assim, além do Mailata, a gente pode citar outros exemplos, que não são caras que foram grandiosos, mas que na mão de Jeff Stoutland conseguiram sucesso. Eu vou citar um nome aqui, que às vezes é até polêmico, mas o Vaitai mesmo. Ele foi nosso tackle no Super Bowl. E você vê que depois que ele saiu do Eagles, ele não conseguiu nada. Mas a gente tem exemplos de jogadores que foram desenvolvidos. Isaac Seumalo. A gente tem muitos jogadores que jogaram nessa linha ofensiva que devem muito ao Stoutland. Sim, e nem desenvolvimento. Vou até interromper, porque eu vou usar um exemplo. O Mekhi Becton. Ele, não é que ele foi desenvolvido no Eagles. Ele teve um ano, o ano do Super Bowl, foi pro Chargers jogando na mesma posição, porque, não, é porque ele não era para ser left tackle. Era para ser guard. Ele de guard lá no Chargers não jogou nada. Sim. E a OL, como a Debs falou, nunca foi uma preocupação para nós, né? Por mais que a gente tivesse lesões, a gente sabia que o Stoutland, de alguma forma, ele ia dar um jeito, e ele sempre deu um jeito, né? E agora, pensando à frente, fica incógnita mesmo. Eu não sei o que esperar da nossa OL. Acredito que a gente vai saber só com a sequência de jogos. No começo, a torcida tem que ter paciência, porque pensa um Lane Johnson, por exemplo, que jogou a carreira dele inteira, né, com um treinador, e agora vai jogar num novo esquema, com um novo treinador. Então vão ocorrer erros, e o negócio é ter paciência e confiar no processo. O Chris Cooper, né, que vai ser o novo treinador de linha ofensiva, aí não é um cara tão experiente, se não me engano, ele tem 4 temporadas como treinador de OL do Vikings, né, que não era uma OL primorosa, mas também faltava um pouco de material humano, né. Vamos esperar, né. Já tem alguns indícios que os jogadores estão gostando. O próprio Lane Johnson falou que é diferente, é muito diferente, mas que é muito bom, que vai dar mais facilidade para ele, segundo ele, né. Mas só um pouco assim, fazendo uma homenagem ao Jeff Stoutland, né, é importante falar sobre números. Sobre a tutela de Jeff Stoutland, o Eagles teve 26 Pro Bowls e 14 All-Pros na linha ofensiva. Ao longo de 13 temporadas, isso dá 2 Pro Bowl por temporada e pelo menos 1 All-Pro por temporada na nossa linha ofensiva. Então, assim, isso distribuído entre 8 jogadores, né? Parece que pode ter até ali um monopólio de Lane Johnson, de Jordan Mailata, de Jason Kelce, mas não. Distribuído por 8 jogadores, tivemos 26 Pro Bowls e 14 All-Pros. Nunca na história da NFL, um treinador de linha ofensiva, um time teve jogadores de linha ofensiva selecionados por Pro Bowl por 13 temporadas seguidas. Nunca. Apenas Jeff Stoutland conseguiu esse feito. Além dos feitos de temporadas históricas de LeSean McCoy, de Saquon Barkley, e
jogos corridos que ficaram marcados na história aí, né? Mas, enfim, só fazendo um recap, um levantamento geral do que aconteceu, né? Quem saiu, quem entrou, quem chegou, quais são as novidades. Tivemos a perda do Stoutland, né? Tivemos a saída forçada do Patulo, mas tivemos também saídas que não foram nossas escolhas, né? O Christian Parker, que era nosso treinador de defensive backs, acabou indo lá para o rival, né, de divisão, infelizmente, para ser coordenador ofensivo. Mas vamos por partes. No ataque, quem saiu, quem chegou, né? Saiu Kevin Patulo, saiu Jeff Stoutland, e aí o Mannion trouxe uma galerinha aí para ajudar a implementar esse novo sistema, né? O Sean Mannion chega para ser coordenador ofensivo, o Chris Cooper chega para ser um treinador de linha ofensiva, e o Eagles trouxe um nome muito interessante, que para mim eu acho que pode trazer bastante novidade para esse ataque também, trazer uma nova cara, que é o Josh Grizzard, que era um cara que estava disputando posição de coordenador ofensivo em outras franquias e também no Eagles. Ele vem para ser o coordenador de jogo aéreo. Então, meio que vai complementar ali com o Mannion, tem um pouco mais de experiência, já foi coordenador ofensivo. Chega também o Ryan Mahaffey para ser coordenador de jogo corrido, que era a posição do Stoutland, mas ele é treinador de tight ends. O Gerald Johnson, que foi o quarterback coach do Texans, que é um cara que também já foi muito entrevistado para ser coordenador ofensivo, vem para ser ali um assistente sênior desse ataque. E o Parks Frazier foi remanejado internamente, né? A gente sabe que é um cara que veio do Dolphins, que tem uma certa história, já estava no Eagles, e vai ser o treinador de quarterbacks. Na defesa, a gente perdeu, né, o Christian Parker, como eu já falei. Eu acho que vai ser uma perda que a gente vai sentir bastante, porque é um cara que é bastante renomeado, e a gente vê como os nossos DBs evoluíram, né? A gente tem Quinion Mitchell, Cooper DeJean, que são escolhas altas de draft, mas que evoluíram bastante na gestão do Parker, né? Tem também o caso do Reed Blankenship e outros jogadores, né? Eu acho que o Eagles vai sentir um pouco essa saída aí do Parker, mas fica difícil recusar quando você recebe a proposta para ser coordenador defensivo, né? Sim, acredito que dessas mudanças, as que mais chamam atenção é o Chris Grizzard, né? Como você falou, como coordenador ofensivo, não era um nome que me agradava tanto, mas como coordenador de jogo aéreo, né, que ele veio para ser, é um nome muito bom, é um cara que já foi coordenador ofensivo na liga, né? Então ele já viu muita coisa, já tem uma boa experiência. E acredito que ele vai somar bastante para o nosso ataque. Acho que é muito bom ter um nome experiente ao lado do Sean Mannion. Já o Christian Parker, que saiu e foi para os Cowboys, eu não me preocupo tanto pela defesa, a gente ter o Vic Fangio, né? Que é um cara que, por mais que ele possa ter uma dificuldade ali agora para substituir, né, o Christian Parker, eu acho que ele vai conseguir fazer isso de maneira que não nos impacte tanto assim, né? Até o nome que veio para o lugar do Christian Parker, eu achei bem interessante, que ele veio do Patriots, né? Mas que ele está ligado também ao desenvolvimento de vários jogadores de secundária que tem sucesso na liga, que é o Mike Pellegrino. Então acho que a gente não vai ter tanta dificuldade aí. E o Joe Casper, que era um cara que já vinha em ascensão dentro do próprio Eagles, né? Começou como assistant coach, virou safeties coach e agora foi promovido para coordenador de jogo aéreo defensivo, que também era cargo do Christian Parker, né? Então as duas funções que o Parker fazia foram divididas, uma com a promoção interna para o Joe Casper e outra com a chegada do Mike Pellegrino, e também veio o Roy Anderson para treinar os cornerbacks. Algumas mudanças de assistentes ali, mas que não são tão importantes. Então basicamente é isso, a gente teve uma grande mudança no nosso ataque, mudamos coordenador ofensivo, mudamos alguns treinadores, foram só mantidos o treinador de running backs, o Jamal Singleton, que ele, além de ser treinador de running back, ele é o assistente do Sirianni, né, assistente head coach, e o Aaron Moorhead, que ficou, né, que para mim aí é um cara que eu acho que já está fazendo hora extra no Eagles, porque eu vejo uma grande dificuldade em desenvolver wide receivers. A gente
tem até alguns nomes interessantes que passaram por aqui, mas que não conseguiram atingir um segundo nível ali. Caras de escolha de terceiro dia, undrafted free agents, que na mão do Moorhead não tiveram muita evolução. Então, acho que assim, é um cara que está, na minha opinião, fazendo hora extra. Vocês têm algo a complementar sobre comissão técnica? Gostariam de falar sobre algo? Rapaz, eu tô afim de falar logo do elefante na sala, entendeu? Da Free Agency, então eu acho que a gente pode seguir. Então é isso, a gente vai dar um pequeno intervalo, vamos cortar aqui e a gente já volta para falar de Free Agency. E voltamos com a segunda parte do nosso episódio de retorno, fim do hiato, para falar, como a Debs disse, sobre o elefante na sala. A novela que todo torcedor do Philadelphia Eagles acompanhou durante essa off-season, que deixou todo mundo ansioso, apreensivo, mas que a gente meio que já sabia o que ia acontecer, né? Parecia inevitável, mas na data que virou o novo ano da liga, né? Em 1º de junho de 2026, o Philadelphia Eagles trocou o seu principal recebedor, A.J. Brown, para o seu destino, para onde ele queria ir, para a casa dele. A diva voltou para o seu lar. A.J. Brown foi trocado para o New England Patriots por uma escolha de primeira rodada de 2028 e uma escolha de quinta rodada de 2027. E aí, gente, parecia inevitável, né, que essa cisão da relação do Philadelphia Eagles com o A.J. Brown. Na verdade, eu diria ao contrário, a cisão da relação do A.J. Brown com o Philadelphia Eagles. Eu vou bem começar aqui, essa parte, porque assim, primeiro que isso literalmente foi uma novela digna de Campeonato Brasileiro, né? Porque teve toda a treta da Rossini, que quem já acompanha a gente faz tempo, a gente já falava assim, mano, nem manda a Rossini no grupo, Rossini aqui não vale de nada, porque tudo que ela passa é mentira, sendo que o que ela não era mentira exatamente o que ela passava, mas ela estava passando o recado para conseguir o jogador que o amante dela queria. Essa cereja do bolo de fofoca é maravilhosa. Foto vazada deles em resort. Puta merda. E se tivesse uma Sônia Abrão lá nos Estados Unidos, meu amigo, o que ela ia fazer de festa? Nossa senhora. Vrabucini Gate. Veio até papo do cara ser pai do filho do marido dela. E aí, o que toda a questão, o marido dela ainda é torcedor do Eagles. Pra piorar, o cara torce pro Eagles. O boi torce pro Eagles ainda por cima. Mas assim, algo aconteceu principalmente entre A.J. Brown e Jalen Hurts. A gente não sabe, não sei se a gente um dia vai saber, mas eles eram muito amigos antes do A.J. Brown vir pro Eagles. Se eu não me engano, é padrinho do outro ou da filha do outro. É padrinho o Hurts é padrinho da filha do A.J. Brown. Pois é. Mas tem um boato de onde que começou essa treta e que é da época do Hassan Reddick, que foi lá que começou 2022, 23, é isso? Não sei de cabeça. Acho que 23. O Reddick e o A.J. Brown estavam compartilhando a mesma... Massagista, digamos assim. Profissional. Profissional. Assim, mas chegou em um ponto, deu pra perceber que chegou em um ponto que o A.J. Brown tinha que sair do Eagles, né? Ele tinha que seguir em frente em outro lugar e o Eagles e o Hurts tinham que seguir em frente também. Dá pra perceber a diferença na fisionomia mesmo do Hurts, parece que ele tá muito mais leve, assim. Parece que ele se sentia pressionado de jogar com o A.J. Brown, de ter que lançar nele, né? A gente percebia em alguns jogos que ele lançava porque o A.J. Brown reclamou, né? Você percebia. E até os outros atletas estão falando sobre isso, porque a liderança do Jalen Hurts foi questionada no ano passado, e esse ano parece que saíram algumas matérias, tem alguns insiders que a gente leva a sério, por exemplo, por mais que eu discorde muito dele, o Jeff McClain, quando ele reporta alguma coisa, pode ter certeza que tem fogo no palheiro ali, e ele foi um dos que falou que os atletas que questionaram o Hurts no ano passado, nesse training camp já parecem muito mais
ouvindo ele, concordando com ele e sentindo outra vibe ali, né? Mas falando da troca em si, né? Por que o Eagles esperou até 1º de junho? A gente tem que corrigir algumas desinformações. Dinheiro garantido de contrato não some, gente. O Eagles não economizou dinheiro nenhum quando esperou até 1º de junho para trocar. O que o Eagles fez foi parcelar a dívida. Ao invés de pagar 43 milhões de dead cap, né, de dead money, de dinheiro morto, de uma vez só, o Eagles vai pagar 16 milhões agora e 27 milhões ano que vem. Então é um dead cap alto, mas a gente sabe que o Eagles não tem medo de tomar esse tipo de atitude. A gente viu de Carson Wentz, que a gente tomou 40 milhões de dead money. Então, assim, o que importa é, você quer jogar no Eagles, você quer ficar no Eagles, você vai procurar fazer algo para o Eagles continuar vencendo, ou você não quer estar aqui, ou está mais prejudicando do que sendo benéfico. Então o Eagles vai lá e troca. Mas, apesar de toda essa novela, apesar de tudo que aconteceu, apesar de discordar de muitas coisas que ele fez, e apesar de achar também que ele estava sendo muito perninha em 2025, que ele falhou em jogadas importantes, inclusive nos playoffs. Não estou dizendo que a gente merecia ganhar aquele jogo, mas que dava para ter ganho. Aquela bola lá que ele, aquela bola que ele furou ali no meio de campo do 49ers, pelo amor de Deus. Faltou vontade, faltou esforço, mas a gente tem que ser grato, porque assim, na minha opinião, a gente viu o maior wide receiver da história do Philadelphia Eagles. Infelizmente ou felizmente, quer queira, quer não, discorde ou concorde, ele está na história, e tipo, pelo menos da história recente, contemporânea do Philadelphia Eagles, ninguém chegou a jogar perto do que A.J. Brown jogou com a camisa do Philadelphia Eagles. E ele foi muito benéfico o todo do A.J. Brown no Eagles, né? Porque a gente trocou uma primeira escolha, né? Uma primeira rodada e uma terceira. E agora a gente trocou para o Patriots por uma primeira rodada uma quinta. E uma quinta rodada, né? Mas a gente, digamos assim, a gente usufruiu do A.J. Brown aí por 4 ou 5 anos, né? A gente foi a gente gastou ele, né? Exatamente. Fomos a 2 Super Bowls, ganhamos um. E, assim, o cara é ídolo, não tem como questionar isso. E mesmo indo pro destinatário que queria ele, não saiu barato, vamos dizer assim. Óbvio que eu acredito que o A.J. Brown ainda tem um valor um pouco maior do que o que foi pago. Mas, diante da situação dada, o Howie não deu o braço a torcer. Isso aqui a gente tem que elogiar ele, porque o que tinha de repórter antes do dia 1º de junho, tentando baixar esse valor, e aí isso vai além da Rossini, tá? Eu acho que realmente a mídia se coordenou para dar isso como certo e tentar baixar ao máximo esse valor, mas o Howie não deu o braço a torcer. E ainda mais saindo os outros valores dos outros wide receivers, né? Porque o Howie segurou. Quando eu vi os outros valores, falar, agora que eu não baixo mesmo. Jalen Waddle, né? O principal nome que eu acho que dá para comparar aí. Nenhuma troca que rolou, nenhum wide receiver que rolou troca é melhor que o A.J. Brown. Porque quesito talento, a gente sabe que a gente perdeu um talento muito foda, porque, como vocês falaram, o maior wide receivers da história recente do Eagles. Infelizmente, o extra-campo dele superou o talento. Porque eu acho que se fosse uma situação que o Howie achava que conseguiria reverter, ele ia segurar o A.J. Brown por mais um ano. Porque, querendo ou não, a nossa chance de Super Bowl aumentaria muito. Porque a gente passou de um ataque de certeza para muitos e cis. Porque a única certeza que a gente tem de wide receiver é o Devonta Smith. Isso. A gente tinha a vantagem de ter 2 wide receivers número 1. Mas nem isso é mais uma certeza, porque a gente não sabe realmente como é que vai ser o Devonta Smith número 1 mesmo, entendeu? E outra coisa, quem tá ao lado dele agora não é nem perto de ser um A.J. Brown. Por mais que a gente queira confiar aí nos nomes que chegaram, Dontavian Wicks, Hollywood Brown, draftou Mike Lemo na primeira rodada, mas são grandes incertezas, né? E agora o Devonta Smith vai ter que chamar o jogo para ele. Eu não tenho, assim, é um cara que eu não tenho nem esperança, eu tenho, tipo, convicção de que ele vai se sair muito bem, mas não vai ser um trabalho fácil para ele. Sim, e é confiar principalmente nos calouros, eu acho, né? O Mekhi Lemmon, eu acho que ele é um tipo diferente de recebedor do A.J. Brown, bem diferente mesmo. Agora, o Elias Towers, eu acho que ele pode se encaixar em algum tipo de
de comparação com o A.J. Brown, né? Eu acho que ele pode ser usado no outside, por exemplo, como recebedor mesmo, como wide receiver. E eu acho que ele tem que assumir um pouco dessa responsabilidade. Já nesse primeiro ano, junto com o Wicks, acho que vai assumir também alguns snaps ali de wide receiver Wex, né, que a gente chama. Isso. Então acho que não vai ser só o Devonta Smith que vai ser alinhado como esse wide receiver. Eu acho que vai ter algumas variações, assim, porque o Devonta Smith é muito bom no slot também, saindo no slot, né? E o Dontayvion Wicks vem se destacando no training camp, né? Isso foi uma grata surpresa até aqui. É um cara que teve um ano em números de separação, principalmente, muito bom, mas que depois foi um pouco inconstante ali naquele ataque do Packers, mas me parece uma jogada até calculada do Sean Mannion, né, que conhecia o time, que estava lá e disse, eu quero esse cara para o meu ataque, porque eu vou fazer ele rodar dentro do meu ataque. Mas é isso, é o fim de uma era, né, na Filadélfia, é o fim da era A.J. Brown. Essa era aí que acabou, mas a gente tem outras eras iniciando, né? Não falando não dos calouros, mas assim, outros jogadores que têm o potencial para ser a liderança tática que o A.J. Brown foi. Então, pensando nas duas renovações que a gente fez na defesa, o Jordan Davis e o Jalen Carter, pelo menos num lado da bola a gente mantém o respeito, né? Vamos assim se dizer. E quando você fala de novas lideranças, eu acho que isso inclui, sem dúvida alguma, Devonta Smith, porque ele já tem recordes pela franquia, ele já tem números interessantes, e ele foi um cara que foi draftado aqui. Então, se ele, vamos dizer, termina a carreira dele nessa mesma sequência que ele está, assumindo o protagonismo de wide receiver número 1, sabe-se lá, ganha mais um Super Bowl, ou pelo menos chega em mais um, eu acho que ele se cacifa a tomar esse lugar do A.J. Brown tranquilamente. Sinceramente, acho que com 2, 3 temporadas em alto nível, ele já vira o maior wide receiver da história do Eagles, porque ele já tem números de maior wide receiver da história, tendo sido draftado pelo Eagles, né? Ele é um cara muito constante, né? A gente tem que reconhecer isso. E já ficou para trás o questionamento de ele ser, ele é um recebedor magro, não vai aguentar contato. Ele já provou que ele pode ser esse recebedor, né? E eu acho que a torcida no geral confia nele e a gente tem mais confiança nos recebedores novos, na verdade, né? Isso, e eu estava até dando uma puxada aqui nos números dele, né? Ele já tem 30 touchdowns em 5 temporadas, ele tem 3 temporadas com mais de 1.000 jardas, tem touchdown em playoff, que é muito importante isso, né? Tem touchdown em Super Bowl, um dos mais bonitos da história dos Super Bowls, aquela jogada é sensacional, e assim, então é um cara que está construindo um legado, né? E agora, como o número 1, porque assim, quer queira, quer não, ele estava um pouco à sombra do A.J. Brown. Até pelo protagonismo da A.J. Brown, pelo nome, pela história e tal, mas agora ele vai ter que assumir esse protagonismo. E eu acho que com 1 ou 2 temporadas em alto nível, no nível que ele já joga, ele já passa a ser o maior da história do Eagles, sem dúvida alguma. E aí, a gente, depois desse grande elefante, né, tirado da sala, como a Debs falou, eu acho que a gente tem que ir para um lado que doeu um pouco de assistir, deixou a gente um pouco aflito, né, que foi o esvaziamento da defesa nessa free agency, que o Howie já havia alertado a gente, não sejamos injustos. O Howie disse que ia dar prioridade de renovar quem estava aqui, mas que não tinha como segurar todo mundo, né? E aí aquela primeira onda da free agency, a gente teve um terremoto de jogadores indo embora, a gente perdeu logo no começo da janela o Jalen Phillips, que todo mundo esperava que fosse renovar, mas que pelos números apresentados, eu acho que ficou até inevitável mantê-lo. É bom porque rende uma compensatória ano que vem para a gente, né, terceira rodada, mas foram 30 milhões por ano para o Jalen Phillips, eu não acho que seja um valor assim. É um cara muito bom, mas que ainda precisa se provar, né, na liga, e o Panthers tinha um cap, tinha necessidade, foi lá e pagou. A gente tem que dar um obrigadaralhaço para o Nakobe Dean, que teve proposta melhor do Dallas Cowboys, nosso rival, e acabou indo para o Las Vegas Raiders, 12 milhões por ano, né, 36 milhões por 3 anos. Perdemos também o Blankenship, que aí é onde eu acho que era um que dava para segurar. Ficou uma média ali de 7 milhões e meio por ano, né, durante
3 anos, foi para o Texans, mas o Howie sabia o que estava fazendo. Eu acho que ele já sabia que ele ia deixar essa posição de safety um pouco esvaziada aí para poder renovar justamente quem estava aqui, que ele precisava renovar, né? Então, o Eagles renovou o Jalen Carter, o Eagles renovou o Jordan Davis, o Eagles trouxe Tariq Woolen, assinou Jonathan Greenard, trocou, né, estendeu o Jonathan Greenard, assinou o Arnold Ebiketie, eu sempre erro esse nome, é bem difícil de falar, que é um cara que está indo bem no training camp, e trouxe praticamente de graça o AJ Epenesa, né, que parece que está indo muito bem no training camp, né? E esse é o ônus de se draftar bem, né? O Howie, incrível como nos últimos anos ele realmente está draftando muito bem. E o bônus é a gente poder utilizar o contrato de calouro, né? Desses jogadores. Mas quando acabar esse contrato, a gente vai ter que abrir mão, né? Não vai ter como. Aconteceu isso com o Milton Williams. Acredito que na próxima temporada vai acontecer com o Moro Ojomo, por exemplo. Como a gente já investiu, né, em 2 defensive tackles aí, um valor alto. Aconteceu com o Blake Kenship, com o Nakobe Dean, que a gente tinha draftado o Dihar, né? Então esse é o ônus, infelizmente. E a gente acredita que o Howie vai continuar draftando bem. Esse é o segredo do sucesso. Para a gente poder ir fazendo essas trocas, né? Na secundária, a gente sabe que a gente vai ter que pagar o Cooper DeJean e o Quinton Mitchell. O Tariq Woolen não vai ficar. Ele veio um contrato de 1 ano para se provar e ganhar um bom contrato em outro time. Infelizmente, essa é a realidade. Mas olha só, eu acho que vai ser uma delícia assistir essa secundária esse ano. Porque parece que o Cooper DeJean vem para essa função mais de safety, vai depender se vai estar em base defense, em nickel, eu acho que não é assunto para a gente discutir hoje, mas a gente agora tem 2 outside cornerbacks fortíssimos, e a gente vai ter o Cooper DeJean tomando conta do campo todo praticamente, vai depender da formação, e aí a gente tem Jihad Campbell e Zach Baum. O Campbell parece que realmente é um ótimo linebacker, se ele conseguir ficar saudável, eu acho que a gente vai estar muito bem servido, e a gente está começando a ver uma evolução do Jeremiah Trotter Jr., que está indo muito bem no training camp, que foi um dos poucos respiros que a gente teve nesse jogo ceboso de pré-temporada que a gente teve que assistir. É uma coisa que eu ia falar dele, eu vi umas jogadas que ele, assim, de relance, obviamente, ele está emulando na Cobidin, porque ele tá disparando da linha de trás, ele parou uma corrida que eu falo, caraca, bicho, que maravilhoso. E isso é muito mérito do Howie também, que ele sempre fala isso. No terceiro dia, a gente procura jogadores que possam um dia ser titulares. A gente não quer cara que venha para ser reserva. Quando a gente drafta um cara no terceiro dia, a gente espera, óbvio, é muito difícil de acertar, mas que ele um dia possa vir a ser titular. Vai precisar de mais refino, de mais trabalho, mas ele e o Ismael Mondon também está sendo destaque no training camp. Isso é muito legal, né? Então, assim, a gente passou por uma grande mudança, muitas perdas na defesa, mas que o Howie tentou ali suprir tanto na free agency de uma maneira pontual, mas ele sabia que eram aqueles caras do draft que tem que assumir esse protagonismo, né? O próprio Mukuba, né, que a gente sabe, espera muito dele, ele vai ter que assumir esse protagonismo de ser o principal safety da equipe, de ser o que o Blankenship era, mesmo sendo um pouco diferente, mas eu digo em relação ao protagonismo, né? Sim, eu acho que ainda não está fechado essa janela, né? Eu acho que no meio da temporada, principalmente ali perto da trade deadline, a gente pode fazer uma movimentação, a depender, né, de como o time se encontra. E nesse ponto a gente confia no Howie. Se precisar, ele vai trocar a escolha, não tem problema, ele vai gastar, porque eu acho que esse ano a nossa defesa vai nos dar uma possibilidade de ir longe na temporada. E o ataque, que é a principal incógnita, se ele estiver funcionando, o Howie vai. Se ele estiver gastando um safety, por exemplo, né, que é uma dor aí que a gente tem, ele vai gastar e para tornar o nosso time mais competitivo. E assim, também tem nomes que podem surgir do nada, né? A gente tem o Michael Carter, que é um cara que tem uma experiência da NFL como slot cornerback, mas que fez essa transição esse ano para safety e que parece que tem ido bem no training camp, né? Acho que é um cara que pode ser, não estou dizendo que é um ótimo jogador, mas que é uma peça servível. E tem o próprio Marco Epps também,
que a gente sabe que é um cara que não tem um teto alto, mas, na minha opinião, que tem um piso muito bom para a liga, que quando entra em campo, ele não deixa tanto a desejar. Para além compromete, é o famoso não compromete. Exatamente. Para além disso, a gente tem as surpresas do training camp, né? É porque o nome do cara é muito difícil, bicho. Eu não vou conseguir falar, mas de uma semana para cá tem um cara que vem sendo falado bastante no Eagles, que foi um undrafted free agent. Deixa eu procurar o nome do cidadão. Ele é o safety, não é? É um safety, isso. Que eu não consigo falar o nome dele, bicho. Eu sei, tô ligado quem é, difícil pra porra. Deixa eu ver aqui. Cara, eu não sei falar esse nome. A português é o nome dele. Chama ele de Nelson. Capina Gushiken. Isso É aí. uma coisa assim. O apelido dele é Glue, é Gush, um negócio assim. Gush. É isso mesmo. O Gush, que é um cara que foi um undrafted free agent, que foi draftado como... ele veio como cornerback, mas que ele está atuando tanto como corner como defensive back, né, como safety. E que está indo tão bem que já teve oportunidades, no primeiro time, treinado com o primeiro time. Então, pode ser uma história do tipo Reed Blankenship. Não para 2026 agora. Talvez é um cara que fica ali, faz o rocha dos 53, aí pega um IRzinho fantasma, aí entra num jogo, aí faz um jogo bom, aí quando você vê, ano que vem, os dois safety titulares são Mukuba e Gush, e eles estão indo muito bem. Então, esse trabalho de undrafted free agent que o Howie faz também é muito interessante, né? Então, a gente tem um histórico, né, de pegar uns undrafted free agents, desenvolver bem. A gente tinha um linebacker que doeu muito pra gente quando a gente perdeu, né, Iago? TJ Edwards. Agora o TJ Edwards foi avisado desde o dia que ele foi undrafted, tá? Eu avisei, esse cara é bom. E aí tá. Foi outro cara também que resolveu jogar em casa, né? Ele queria ir pro Bears. Mas enfim, vamos falar um pouco assim por cima, já que a gente tá falando de draftados e undrafteds, como foi aquele draft. A gente fez live, fez tudo, mas só para dar uma resumida e dizer aonde cada jogador desse tá agora no training camp. Quem tá aparecendo mais, quem não tá sendo utilizado, o que tá acontecendo com cada um. O Eagles teve, se eu não me engano, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escolhas e 2 trocas, né? As trocas foram pelo Dontavian Wicks e pelo Greenard, mas o Eagles selecionou o wide receiver Makai Lemon, tight end Eli Stowers, offensive tackle Markel Bell, quarterback Cole Payton, o guard Micah Morris, o safety Cole Wisniewski, o defensive tackle War Bernard, da Nigéria, e o edge Keyshawn James Newby. O Makai Lemon, que era o que todo mundo tem mais ansiedade de ver em campo, tá com uma lesãozinha de posterior que a gente sabe que é bem chata e que o Eagles costuma ser bem conservador. Então, até agora, ele só treinou 1 ou 2 dias e não apareceu mais. Parece, tudo indica que, né, saíram alguns reportes ontem, segunda-feira, dia 17, que na próxima semana ele volte a treinar para tentar participar já do último jogo da pré-temporada. Mas, conhecendo o Eagles como a gente conhece, eu posso ver o Eagles segurando ele só para a primeira semana da temporada regular. Sim, eu acho um pouco preocupante o Makai Lemon frustrante, né? Frustrante ele perder o training camp, porque é onde ele poderia arrumar essa química com o Jalen Hurts, né? A gente sabe que isso influencia. O Hurts poderia pegar mais confiança em lançar para ele, por exemplo. A gente vê os reports aí do Hurts tendo uma química boa com o Wicks. Então, acredito que vai ser o nosso, pelo menos no início da temporada, o nosso wide receiver 2. E o Makai Lemon vai se enquadrando ali ao longo da temporada mesmo. Infelizmente, acredito que vai ser isso que vai acontecer. Mas aí o Howie também gosta de umas coisinhas, né? E na entrevista que ele deu para a Kay Adams, quando ela estava lá na Filadélfia cobrindo o training camp, ele disse, vocês lembram de um rookie aí que teve o training camp todo sem treinar e quando chegou na temporada jogou muito como titular? Chama-se Cooper DeJean, né? Então, assim, uma coisa não é obrigatoriamente puxar a outra, mas é frustrante, porque a gente draftou o cara para ser ali wide receiver 2, wide receiver 3, na pior das hipóteses. E aí a gente já queria ver essa química sendo formada, sendo construída. Eu acho que o Léo apontou muito bem. Mas eu acho que, para mim, mais frustrante do que o Makai Lemon está sendo o Eli Stowers.
A gente sabe que o Star Wars é um projeto que pode demorar aí 2 anos para desenvolver, mas ele não está lesionado e a gente praticamente não vê nada sobre ele no training camp, nem para o mal, nem para o bem. Mas é muito estranho, assim, porque a gente tem um grupo de tight ends que é curto. A gente tem o Goddard, que é o principal tight end, a gente tem o Calcaterra, que a gente sabe que não é lá essas coisas todas, e a gente tem o Munt, que é um cara que veio para ser bloqueador, que é um tipo de função de tight end que precisa nesse ataque do Mannion. Então a gente sabe ali que teria o espaço pelo menos para ele ser um tight end recebedor, aparecer em algumas jogadas, e ele não tem aparecido no training camp, né? Eu acho que é um pouco frustrante. A real é que a gente esperava que ele tomasse o lugar do Calcaterra. Porque por não bloquear de não bloquear, então assim, o Calcaterra já não bloqueia, pelo menos vamos botar o Eli nessa posição, porque a gente tá pensando em desenvolver ele para bloqueio, porque pior que o Calcaterra não tem como ser. E além disso, o Goddard, todo ano ele perde os seus 5 jogos ali, 5 a 7 jogos, né? E pra mim é mais preocupante nesse cenário, né? Se o Goddard é machucado, o Eli Stowers vai conseguir assumir essa posição de tight end 1? Por enquanto, a gente não sabe, né? E assim, eu gosto de usar como exemplo até o próprio Zach Ertz, que era um cara que era bem fraco bloqueando, tem que ser bem sincero. Mas apesar de ser bem fraco bloqueando, ele era muito voluntarioso, né? Mesmo não tendo essa qualidade, ele era muito voluntarioso, e ele era um destaque no jogo aéreo. Eu acho que o Eli Stowers precisa, não sei se isso vai acontecer em 2026, mas ele precisa tentar construir a carreira dele como o futuro tight end e recebedor do Eagles. Porque a gente sabe que o Goddard não vai durar muito. É essa temporada no máximo, eu acho. No Eagles, eu acho que ele não dura mais. E aí a gente passa para a próxima surpresa, que é a surpresa mais positiva até agora do training camp desses draftados, que é o Markel Bell, que a gente falou que era um projeto, principalmente pelo porte físico, um offensive tackle gigantesco, e que ia ter tempo para ser desenvolvido, mas que parece que já chegou chutando a porta, né? O Lane Johnson ficou de fora aí de uns 4 ou 5 treinos seguidos para resolver problemas pessoais, e o Markel Bell foi o right tackle titular durante esses treinos todos, mesmo a gente tendo o Fred Johnson, que é um cara conhecido por fazer esse swing tackle aí, de assumir a posição até bem, e chegou um rookie e treinou, e tá treinando bem, e foi bem no jogo de pré-temporada, e para mim é a maior surpresa, porque eu não esperava que ele fosse já começar tão bem, mas parece que a gente encontrou o right tackle do futuro aí pro lugar do Lane Johnson, né? É uma coisa que a gente tava precisando, né? Querendo ou não. Sei que eu posso estar sendo muito ansioso e sonhador também, né? Óbvio que a gente não pode projetar tanto assim, mas indica que a gente tem um cara, no mínimo, bom para essa posição. E não é fácil achar um offensive tackle na terceira rodada titular, né? A gente sabe que é difícil achar na free agents, porque geralmente eles não chegam na free agents, os times renovam com eles. E se a gente achou essa posição da terceira rodada, vai ser uma grande adição pra gente. A gente já fez um milagre, foi achar um left tackle de 7ª rodada. Exatamente. E aí a gente vai lá e achar o nosso right tackle da franquia pro futuro na terceira é papo de, né? Isso cara, parece canonificar o Howie. Isso parece até algo cósmico que vem antes do Howie, né? Parece que o Eagles consegue substituir tackle por tackle na história de uma forma... Porque você tinha eu esqueci o nome do cara que era antes do Jason Peters, que ele é bem famoso, ele é até da WIP e da NBC Sports Philadelphia. Não Deu branco Trey agora. Thomas? Isso, Trey Thomas. Aí ele sai, chega Jason Peters e você vai nessa sequência incrível de ter left tackle e right tackle bom um atrás do outro. É algo que o Eagles sabe fazer muito bem. E aí, dos demais draftados, não tem muito que ser falado, porque são jogadores de terceiro dia. O Cole Snews, que também machucou boa parte do training camp, né? É um safety que poderia ali se aproveitar dessa posição, não ser tão recheada no Philadelphia Eagles e aparecer, mas lesionou. O Micah Morris está aparecendo até de certa forma, também é um OL muito grande, mas o destaque eu acho que vai para o Ar Bernard, né? Que é o cara que nunca jogou futebol americano e agora na pré-temporada já conseguiu fazer algumas jogadinhas. Eu acho que é um projeto que pode vir a dar certo, né? Uma coisa boa de ver que foi até antes do jogo o Clint, né? É Clint, né? Eu esqueci o primeiro nome dele. Clint Hurt. O Clint Hurt, isso. O primeiro nome dele é Clint, né? Ele dando atenção especial pra ele, né? Antes do jogo.
Se você via ele explicando coisa, e é engraçado ver os companheiros de equipe dele falando assim. Teve uma entrevista, eu acho que. Não lembro quem foi, acho que foi o Ojamo, que falou que, tipo, você tem que atacar o A-gap, o B-gap. E ele falava, cara, que é isso? Não sei o que é isso. Eu Né? acho que Então, assim. é um projeto Pode ir, Léo, pode ir. de 3 anos aí, né? A gente ele não foi draftado para já gerar impacto agora. Realmente um projeto para daqui a 2, 3 anos aí. E a gente tem a esperança dele ser um cara usado pelo menos para rotação. Eu acredito que ele, pelo perfil atlético dele, ele tem esse potencial. Exatamente. Mas é bom saber que ele já tem um fã, né? Eu achei muito da hora aquele vídeo, cara. E aí, só passando um pouco, já que a gente falou de pré-temporada, né? A gente sabe que agora a pré-temporada ela tem apenas 3 semanas. A primeira semana o Eagles foi até Baltimore encontrar o Ravens, que mesmo tendo mudado de head coach, parece que é um time que continuou levando bem a sério os jogos de pré-temporada, né? A gente tomou uma sova de 24-7, que era para ser 24-0, tá? Ou mais até, porque o Eagles não apareceu para o jogo, mas assim, quem acompanha a gente há muito tempo sabe que o Eagles não leva os jogos de pré-temporada a sério. Inclusive, o Eagles ama fazer treino conjunto, né, joint practice, porque eles levam joint practice muito mais a sério do que a própria partida. Então, essa semana tem joint practice com o Patriots, que é o nosso próximo adversário, também no sábado, às 8 da noite, né? O Eagles foi o queridinho da mídia brasileira esse ano na pré-temporada, né? Os 3 jogos vão passar no Brasil, mas para quem não sabe, o DAZN, ele fica aberto para todos os jogos de pré-temporada, então quem tiver coragem, né, e vontade, pode assistir todos os jogos. Tudo em inglês, tá, gente? Não tem em português a fase da pré-temporada, então arranhar um inglesinho aí. Mas de forma gratuita, né, pode assistir, quem quiser por sua conta e risco, né, porque eles jogam ali alguma coisa um pouco parecida com o futebol americano. Sim. E é uma fórmula que deu certo nos últimos anos aí da gente evitar lesões, né? A gente é um dos times que menos tem lesões nos últimos anos. Então acho que não tem por que mudar essa questão. Lembrando que quanto mais um jogador joga pré-temporada, menor é a chance dele estar no elenco, viu, gente? Pelo menos no Eagles é assim. Em algum momento eu acredito que o Fangio vai querer usar os titulares ou alguma parte dos titulares durante pelo menos uma campanha. E eu acho que o Sirianni e o Mannion também, provavelmente essa ou a próxima semana, né, que é o limite, mas eu acho que mais provável nessa semana. E aí, para a gente finalizar, gente, qual é a expectativa de vocês aí para essa temporada de 2026? Muitas mudanças. O Eagles abre a temporada contra o Commanders, né, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, no dia... Qual o dia mesmo? Nem lembro mais. Dia 13 de setembro. Eu acho que o Eagles tem tudo para ser o campeão da divisão mais uma vez. A gente precisa buscar esse título. A gente precisa buscar a hegemonidade. Porque, assim, a gente segue sendo o melhor time constante, né? Porque você vê as outras franquias, eles têm muitos altos e baixos. E até a gente, no nosso mais baixo, é mais alta do que os nossos rivais, né? Então a expectativa para o Eagles sempre vai ser alta. A gente vai ter que ter paciência com o ataque. Não tem jeito. Não vamos esperar que, tipo, só porque mudou o coordenador ofensivo, que vai mudar tudo da água pro vinho. Eu tenho certeza que nas primeiras semanas a gente vai falar assim, aí, tá com saudade do Patulo? Vai ter a piadinha. Então é assim, a gente vai ainda passar pelo sofrimento de confiar na defesa, que é a unidade que está mais tempo sem ter oscilação, e ter paciência para o ataque engrenar, porque é sempre bom não o ataque engrenar em setembro, e sim engrenar em novembro, dezembro. Essa é a minha expectativa também. A expectativa que a nossa defesa continue sendo top 3 da liga, que para mim hoje é. E com a nossa defesa sendo top 3, a gente possa ter esse tempo de desenvolvimento do nosso ataque. Como a gente já falou aqui no episódio, o ataque do Kellen Moore ele não era um ataque primoroso. Então a gente não precisa que o nosso ataque seja top 3 da liga. Com a nossa defesa, nosso ataque pode ser top 15, que a gente consegue ganhar a divisão, consegue ir para os playoffs, consegue ser campeão do Super Bowl. Então a esperança é que a defesa mantenha nosso time nos jogos, né, enquanto o ataque vá se desenvolvendo, e com o ataque engrene, como a gente falou, em novembro, dezembro, e a gente possa ir longe aí, mais longe esse ano.
Desde que Nick Sirianni assumiu o Philadelphia Eagles, né, a gente foi para os playoffs todos os anos, não tivemos nenhuma temporada com recorde negativo, né, a pior foi a primeira, que foi um 9-8, realmente começo de trabalho, a gente acabou sendo classificado para os playoffs como segundo da divisão, mas em 5 anos o Nick Sirianni venceu a divisão 3 vezes, ele só não venceu em 2021 e em 2023, porém, dá para mostrar que a gente tem sim uma hegemonia. Eu acho que dos nossos adversários, eles estão numa melhora. A gente tem que ser sincero, principalmente os times que iam muito mal, como Giants e Commanders. Eu acho que principalmente o Giants vem fazendo um trabalho melhor. O Commanders ainda continua apostando muito em jogador veterano, e a gente sabe que essa não é a fórmula na NFL para você mudar a chave, né? Mas eu acho que o Cowboys esse ano também vem um pouco melhor do que o ano passado, e vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu acho que o Eagles precisa vencer a divisão mais uma vez, ganhar essa divisão, esse tricampeonato, que eu acho que faz muito tempo que não acontece, porque o bicampeonato já não fazia, sei lá, 20 anos, né? Coisa assim, 14 anos. O último bicampeonato foi o do Eagles, o último tricampeonato foi o do Eagles em 2004, acho que foi o último título, né, da sequência, que acho que ganhou 4 anos seguidos. Então acho que foi isso mesmo. E aí, o Sirianni vai colocar o nome dele na história da NFC East, com certeza, porque não é normal o que ele está fazendo, mas é bom a gente lembrar, nos últimos 4 anos, nós vencemos pelo menos 11 jogos. Então, acho que minha expectativa para essa temporada seria essa linha aí de 11 para mais. Por quê? Essa temporada a gente tem um calendário bem mais tranquilo do que a temporada passada. A gente teve um calendário muito osso duro de roer em 2025, e essa temporada a gente tem um calendário um pouco mais tranquilo, e isso sempre reflete no recorde. A gente pode achar que não, mas isso sempre reflete no recorde. A gente vai ter, eu acho que a gente vai ter um choque muito grande, algumas pessoas vão ter com o Patriots esse ano. O Patriots teve um calendário extremamente fácil, muito fácil em 2025, e em 2026 esse calendário está um pouco mais difícil. Como é que eu posso dizer? É uma correlação fácil de você perceber, né? Sim, eu também espero uma campanha acima de 11 vitórias. Eu acho que o Cowboys ele vai ficar bem próximo da nossa campanha. É um time que o ataque é bom, né? Ano passado foi muito bom. E agora com o Christian Parker indo para lá, acho que vai ter uma melhora boa na defesa. Mas acho que ainda a gente vence a divisão, né? Essa é a nossa expectativa. E a minha maior expectativa é não ser eliminado na primeira rodada dos playoffs, né? Acho que esse é o mínimo, assim, que a gente espera também. O Eagles também é assim, né? Ou perde no wild card ou vai para o Super Bowl. Não tem, o Sirianni é basicamente isso. Um ano perde no wild card, o outro ano foi para o Super Bowl. Perdeu no Super Bowl. Um ano perdeu no wild card, o outro ano foi para o Super Bowl e ganhou. Aí esse ano perdeu no wild card mais uma vez, né? Então assim. Dito isso, eu assino esse tratado. Assina esse tratado, vamos para o Super Bowl de novo. Se for para ser. Tem a história também, né? Se a foto do Hurts é assim. Ou se é com as mãozinhas livres. Aí, vamos ver, né, se a teoria da conspiração vai dar certo. Mas, enfim, antes da gente se despedir do episódio de hoje, para não ficar tão extenso também, né, eu sei que tem muita coisa para ser falada, a tendência é que os próximos sejam mais rápidos, eu queria que o Léo desse o recado sobre as nossas ligas de fantasy, né? A gente começou no ano passado um projeto bem legal das ligas de fantasy do Águias no Ar, um projeto não só da Águias no Ar, da comunidade do Philadelphia Eagles mesmo, que a gente fez inscrições abertas e agora a gente está com um sistema de divisões, né, Léo, que ficou bem legal. Os campeões de cada divisão foi para a primeira divisão, os segundos melhores, geral, segunda divisão. A gente tem 4 divisões agora, se eu não me engano, né? Mas parece que vai ter mais inscrições aí para abrir ou não? É isso aí, pessoal. A gente vai abrir mais inscrições para as nossas ligas, né? A gente teve a nossa torcida bem engajada aí no nosso primeiro ano. Praticamente teve 2 desistências de 56 participantes, né? Então a galera tá bem animada. A gente vai abrir inscrição para novas ligas, a depender da quantidade, né, de pessoas que se inscrevam, né? As ligas são de 14 participantes, então 14 participantes se inscrevendo, a gente vai ter mais uma liga, 28 duas ligas. E a gente conta aí com a participação de vocês, né? A nossa torcida nos últimos 10 anos, eu gosto de dizer que eu acho que é a torcida que mais cresceu no Brasil. Eu tenho bastante essa impressão. E a gente quer que essa comunidade fique cada vez mais unida, né? E jogando Fantasy, a gente consegue unir mais essa galera, consegue conversar sobre o Eagles. E essa é a nossa intenção.
Então logo a gente vai soltar aí nas nossas redes sociais para a galera se inscrever, para mandar para um amigo se inscrever também, para a gente cada vez estar mais próximo aí. E lembrando que é totalmente gratuito, tá? A gente tá vendo aí se a gente consegue, não sei se só para as primeiras divisões, algum tipo de premiação para o campeão, não uma premiação em dinheiro, nem nada, uma lembrancinha, alguma coisa que possa ficar marcado ali que o cara foi o campeão daquele ano. E a gente, como o Léo disse, as ligas são de 14 times porque a gente trabalha com um sistema de divisões. Os piores times de cada liga são rebaixados para a divisão de baixo e os melhores vão subir. Então, para manter essa rotatividade, o que pode acontecer de um ano para o outro, se o cara desistir, a gente faz a ascensão automática do melhor time que ficou ali sobrando naquela divisão abaixo. Mas como esse ano todo mundo renovou o contrato, né, Léo? Ninguém quis desistir, todo mundo ficou com seus times, até porque a gente faz redraft para evitar que as pessoas desistam, né? E evitar também que tenha ali uma hegemonia, digamos assim, para ficar mais dinâmico. A gente adotou o redraft, até porque existem pessoas que não são tão acostumadas a jogar, então ainda estão aprendendo, né? Mas é uma forma de engajar a nossa comunidade. O Léo faz tudo muito bem organizado, a galera recebe por lista de transmissão no WhatsApp, não precisa se preocupar em estar correndo atrás. Então, essa semana ainda, no mais tardar, semana que vem, vocês vão estar vendo em nossas redes convite para as novas vagas da Liga de Fantasy. E aí a gente traz também, quer complementar alguma coisa, Léo? Não, é isso. E aí a gente traz também um recado aqui que pediram para a gente passar do maior campeonato de fantasy futebol do Brasil. Se você já joga o nosso fantasy futebol do Philadelphia Eagles, existe uma comunidade que vem crescendo ano a ano, que é a Superliga de Fantasy do Brasil. Já são mais de 2.100 inscritos para a temporada de 2026 e você pode se inscrever gratuitamente no site superligafantasy.com.br. Para quem não sabe, a Superliga aí vem num projeto já bem antigo de ser o maior campeonato de fantasy futebol do Brasil, tem esse reconhecimento nacional, ele é totalmente grátis e ele premia o campeão aí com um anel de campeão tipo do Super Bowl, tá, galera? Realmente você vai ser conhecido como campeão brasileiro de fantasy futebol, caso você vença a Superliga. As inscrições só vão estar abertas por mais alguns dias, então você corre lá e entra no superligafantasy.com.br ou no Instagram Fantasy Superliga, tá? Então, qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no Instagram, no site tem tudo bem explicadinho, tem um vídeo que eles fizeram com todo o tutorial completo para inscrição, como funcionam as ligas, quais são os tipos de liga, tem premiação em dinheiro, enfim, essa a parte da premiação em dinheiro é só para as ligas de fogo, né, Debs? Isso, exatamente. Tem as ligas de fogo lá que são premiações um pouquinho mais elevadas. Então, assim, quem gosta de um competitivo mais levado a sério, uma coisa mais parecida com o americano, vai no Super Fantasy aí que vai dar bom. E as inscrições estão acabando nos últimos dias, então corre lá para fazer a sua inscrição e aproveite para jogar, desenvolver, aprender sobre fantasy. Você que começou a jogar com a gente ano passado e gostou e achou que foi bem, se inscreve lá porque é gratuito, né? Se você gosta desse competitivo, vai lá e se inscreve. Por hoje é isso, a gente tentou fazer um recap geralzão aí do que aconteceu nessa off-season, mas a gente vai ter muita coisa para falar ainda nos próximos dias, porque o training camp tá pegando fogo, a gente vai ter jogo de pré-temporada agora no sábado às 8 horas, né, e o Philadelphia Eagles sempre tem história para surpreender a gente, nunca falta assunto, né. Quer deixar algum recado aí, meus amigos da mesa, se despedir dos nossos ouvintes e agora assistentes também, eu sei que essa palavra não existe, mas brincando um pouco, nossos espectadores e ouvintes, pode deixar a palavra aí com o Léo. É isso aí, pessoal. A gente espera que vocês nos acompanhem aqui, né? A gente quer tornar mais frequente, né, o nosso podcast. A gente quer que vocês participem das nossas ligas de fantasy, né, novamente. É algo para a gente engajar mais ainda aqui no Águias no Ar. E seguimos acompanhando o Eagles, essa é a nossa paixão, e a gente está cada vez mais animado aí para o início da temporada. Debs? Então, gente, muito obrigado por estar acompanhando até o momento. Sei que tem muita gente que fica, nossa, voltaram, vamos fazer de tudo aí para manter a frequência. Vai ter uma rotatividade aí de pessoas a participar. Tem o Luca, que não pôde estar aqui hoje. Qualquer
qualquer outro convidado aí. O Léo, acho que é a primeira vez, né, Léo, com a gente? Primeira vez. Primeira vez, então, assim, a gente já está começando já a conciliar os trabalhos, porque, né, todo mundo ocupado. Sem contar que, ó, gente, a gente está terminando de gravar isso aqui 00:15, tá? Então, olha o CLT. E uma coisa, né? O Águias no Ar sempre foi uma comunidade aberta e colaborativa. Todo mundo que quis participar, que quis de alguma forma ajudar, a gente nunca impediu ninguém de entrar, nunca teve nenhum tipo de seleção. Começou, óbvio, como uma amizade, né? Como colegas gravando juntos. Mas quem quiser participar dessa comunidade, quem quiser ajudar a gente de alguma forma, a gente precisa de pessoas para continuar desenvolvendo esse projeto. A gente precisa de pessoas que saibam mexer com redes sociais para alimentar o nosso Instagram, quem sabe aí criar um TikTok. A gente precisa de pessoas que entendam de fazer live, de gravação, para tentar melhorar aqui nossa forma de gravar, facilitar também todo esse processo para que a gente tenha mais episódios e até transmissões ao vivo, quem sabe, acompanhar alguns jogos juntos com vocês, fazer coisas diferentes mesmo, e tentar alimentar isso de uma forma mais orgânica. Então, se você acha que pode contribuir de alguma forma com essa comunidade, fala com a gente, fala lá no grupo, manda uma mensagem no Instagram, manda uma mensagem aqui no nosso YouTube, que nós estamos mais do que disponíveis. E por hoje é isso, a águia vai pousando no ninho. A gente agradece você que ficou conosco até o final e fly, Eagles, fly.